A Fraternidade Espírita Chico Xavier apresenta A Página Amiga, o audiobook do livro Missionários da Luz. Continuando, capítulo 8, no plano dos sonhos. Daria tudo o que estivesse a meu alcance para continuar ouvindo as encantadoras elucidações do orientador. Mas nesse instante transpunhamos o limiar. Verifiquei que faltavam apenas 5 minutos para as 2 horas da madrugada. Pelo grande número de entidades que vieram céleres ao nosso encontro, percebi que havia enorme interesse em torno das palestras instrutivas da noite. Não se achavam presentes apenas aprendizes ligados ao esforço de Alexandre, em sentido direto, mas também outros amigos trazidos até ali por afeiçoados do plano espiritual. Acercou-se de nós com mais intimidade pequeno grupo de companheiros, destacando-se um deles que conversou com Alexandre de maneira mais significativa. Ainda não chegaram todos? Indagou o instrutor com interesse afetivo, após trocarem as primeiras impressões. Percebi claramente que se referia aos irmãos encarnados que deveriam comparecer na cota de frequência do grupo, de que era ele um dos diretores espirituais. Faltam-nos apenas 2 companheiros, elucidou o interpelado. Até o momento, Vieira e Marcondes ainda não chegaram. Urge iniciar os trabalhos, exclamou Alexandre, sem afetação. Devemos terminar a tarefa às 4 horas, no máximo. E mostrando singular interesse de amigo, acrescentou. Quem sabe se foram vítimas de algum acidente? Convém positivar. No espírito de calma, decisão que lhe é característico, recomendou ao auxiliar que lhe prestava informações. Sertório, enquanto vou ultimar algumas providências para as instruções da noite, observe o que se passa. Respeitoso, o subordinado interrogou. Caso estejam os nossos irmãos sob a influência de entidades criminosas, como devo proceder? Deixá-los-á. Então, onde estiverem, replicou o instrutor resoluto. O momento não comporta grandes conversações com os que se prendem deliberadamente ao plano inferior. Fim do trabalho, você mesmo providenciará os recursos que se façam necessários. Dispunha-se o mensageiro a partir, quando o orientador, percebendo-me o ardente interesse em acompanhá-lo, acrescentou: se deseja, André, poderá seguir colaborando com o emissário em serviço. Sertório terá o prazer em sua companhia. Agradeci extremamente satisfeito e abracei o auxiliar de Alexandre, que me sorriu acolhedoramente. Saímos. Era indispensável atender o mandado com presteza. Todavia, satisfazendo-me a curiosidade, Sertório explicou generoso. Quando encarnados na crosta, não temos bastante consciência dos serviços realizados durante o sono físico. Contudo, esses trabalhos são inexprimíveis e imensos. Se todos os homens prezassem seriamente o valor da preparação espiritual diante de semelhante gênero de tarefa, certo efetuariam as conquistas mais brilhantes nos domínios psíquicos, ainda mesmo quando ligado aos envoltórios inferiores. Infelizmente, porém, a maioria se vale, inconscientemente, do repouso noturno para sair à caça de emoções frívolas ou menos dignas. Relaxam-se as defesas próprias e certos impulsos longamente sopitados durante a vigília extravasam em todas as direções, por falta de educação espiritual verdadeiramente sentida e vivida. Interessado em esclarecimentos completos, indaguei. Entretanto, isto ocorre com aprendizes de cursos avançados do espiritualismo? Poderiam ser vítimas desses enganos alunos de um instrutor da Ordem de Alexandre? Como não? Tornou Sertório fraternalmente. Com referência a essa probabilidade, não tenha qualquer dúvida. Quantos pregam a verdade sem aderirem intimamente a ela? Quantos repetem fórmulas de esperança e paz, desesperando
e perseguindo no fundo do coração. Há sempre muitos chamados em todos os setores da construção e aprimoramento do mundo. Os escolhidos, contudo, são sempre poucos. Contemplando o pensamento como a escoimá-lo de qualquer falsa noção de particularismo da obra divina, Sertório acrescentou: e precisamos reajustar nossas definições sobre os escolhidos. Os companheiros assim classificados não são especialmente favorecidos pela graça divina, que é sempre a mesma fonte de bênção para todos. Sabemos que a escolha, em qualquer trabalho construtivo, não exclui a qualidade, e se o homem não oferece qualidade superior para o serviço divino, em hipótese alguma deve esperar a distinção da escolha. Infere-se, pois, que Deus chama todos os filhos à cooperação em sua obra augusta, mas somente os devotados persistentes, operosos e fiéis constroem qualidades eternas que os tornam dignos de grandes tarefas. E reconhecendo-se que as qualidades são frutos de construções nossas, nunca poderemos esquecer que a escolha divina começará pelo esforço de cada um. A tese do companheiro era assaz interessante e educativa, mas havíamos atingido o pequeno edifício em frente do qual Sertório se deteve e falou: é a residência de Vieira. Vejamos o que se passa. Acompanhei-o em silêncio. Em poucos instantes, encontrávamos-nos dentro de quarto confortável, onde dormia um homem idoso, fazendo ruído singular. Via-se-lhe perfeitamente o corpo perispirítico unido à forma física, embora parcialmente desligados entre si. Ao seu lado permanecia uma entidade singular, trajando vestes absolutamente negras. Notei que o companheiro adormecido permanecia sob impressões de dolorosos pavor. Gritos agudos escapavam-lhe da garganta. Sufocava-se angustiadamente, enquanto a entidade escura fazia gestos que eu não conseguia compreender. Sertório acercou-se de mim e observou: Vieira está sofrendo um pesadelo cruel, indicando a estranha entidade. Creio que ele terá atraído até aqui o visitante que o espanta. Com efeito, muito delicadamente, o meu interlocutor começou a dialogar com a entidade de luto. O amigo é parente do companheiro que dorme? Não, não. Somos conhecidos velhos. É muito impaciente, acentuou. Hoje à noite, Vieira me chamou com as suas reiteradas lembranças e acusou-me de faltas que não cometi, conversando levianamente com a família. Isso, como é natural, desgostou-me. Não bastará o que tenho sofrido depois da morte? Ainda precisarei ouvir falsos testemunhos de amigos maledicentes? Não poderia esperar dele semelhante procedimento em virtude das relações afetivas que nos uniam à família desde alguns anos. Vieira foi sempre pessoa de minha confiança. Em razão da surpresa, deliberei esperá-lo nos momentos de sono a fim de prestar-lhe os necessários esclarecimentos. O estranho visitante, todavia, fez uma pausa, sorriu irônico e continuou. Entretanto, desde o momento em que me pus a explicar-lhe a situação do passado, informando-o quanto aos verdadeiros móveis de minhas iniciativas e resoluções na vida carnal, para que não prossiga caluniando meu nome, embora sem intenção, Vieira fez este rosto de pavor que estão vendo e parece não desejar ouvir as minhas verdades. Interessado nas lições novas, aproximei-me do amigo cujo corpo descansava em posição horizontal e senti-lhe o suor frio ensopando os lençóis. Não revelava compreender convenientemente o auxílio que lhe era trazido, fixando-nos com estranheza e ansiedade, intensificando ainda mais os gemidos gritantes que lhe escapavam da boca. Sentindo a silenciosa reprovação de Sertório, o habitante das zonas inferiores dirigiu-lhe a palavra de modo especial. O senhor admite que devamos ouvir, impassíveis,
os remoques da leviandade? Não será passível de censura e punição o amigo infiel que se vale das imposições da morte para caluniar e deprimir? Se Vieira sentiu-se no direito de acusar-me, desconhecendo certas particularidades dos problemas de minha vida privada, não é justo que me tolere os esclarecimentos até o fim? Não sabe ele, acaso, que os mortos continuam vivos? Ignorará, porventura, que a memória de cada companheiro deve ser sagrada? Ora esta, eu mesmo já lhe ouvi, em minha nova condição de desencarnado, longas dissertações referentes ao respeito que devemos uns aos outros. Não considera, pois, que tenho motivos justos para exigir um legítimo entendimento? Audiobook do livro Missionários da Luz. Narrativa Cristina Albuquerque.